Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes aqui na audiência. Sou David William, vou ser o juiz que vai presidir essa audiência. E a gente vai tratar aqui a respeito do processo 1234 de 2020. A gente tem aqui a reclamante, a senhora Nana. Poderia se identificar, por favor, Nana? Nana Chara Maia da Silva. Perfeito. E a devidamente representada sua advogada, doutora Yasmin. Poderia se identificar, por favor, doutora Yasmin? Bom dia, Excelência Yasmin Petroli, OAB RO 2912. Perfeito. Temos aqui também o preposto da reclamada, a empresa Coronguinha S.A., senhor Ricardo. Por favor, seu nome completo, doutor Ricardo. Bom dia, Excelência. Ricardo Cavalcante. Perfeito. Devidamente acompanhado da sua advogada, doutora Nikele. Pode se qualificar, por favor, doutora Nikele? Bom dia, Excelência. Nikele Ferreira, OAB-RO 8347. Perfeito, gente. Antes de eu começar a editar a ata, eu gostaria aqui de ressaltar que a gente está temos presente também um acadêmico, o Matheus, um aluno meu muito querido. Eu queria saber, gente, se tem alguma proposta de conciliação. A reclamada trouxe alguma proposta? Infelizmente não, Excelência. Nós acreditamos que não tem nenhum acordo, infelizmente, então nós não trouxemos nenhuma proposta. Perfeito, eu vou constar em ata aqui a princípio, mas eu queria saber qual é a pretensão, doutora Yasmin. Tem como você dar um resumo dos fatos aqui para a gente, por favor? Excelência, a reclamada, a Nana, minha cliente, começou a trabalhar na empresa Coronguinha S.A. no dia 17 de abril de 2019. Em razão da pandemia que afetou o mundo inteiro, né, no dia 17 de março de 2020, ela veio a assinar um aditivo do contrato de trabalho, onde ela passaria a exercer a sua atividade em casa, né, em home. Inicialmente, o seu contrato presencial era do horário das 8 às 17 horas, e quando ela passou a exercer essa atividade em casa, o horário dela começou a ultrapassar essa carga horária, né? Tinha dia que ela trabalhava até às 8 horas da noite, chegando até alguns dias 22 horas. E quando eles faziam esse controle, através de um grupo de WhatsApp, né? Quando dava 8 horas da manhã, todos os funcionários entravam no grupo e davam bom dia, e isso significava que eles estavam dando início, né, às suas atividades, e ao final do dia, às 17 horas, eles mandavam outra mensagem para ficar registrado que estava encerrando o seu horário de trabalho, né? Acontece que isso não exercia com a minha cliente, porque ela ficava trabalhando até tarde, né? E quando foi no dia 17 de abril de 2020, ela veio a ser dispensada com um comunicado através de um e-mail. E veio nesse comunicado avisando que ela não tinha direito a qualquer hora extra relativa a esse período que ela estava trabalhando em casa e estava exercendo a sua atividade fora do horário. Então, nós viemos aqui postular essa diferença salarial das horas extras e seus reflexos. Perfeito, doutora. Só para constar em ata, você poderia ressaltar, por favor, qual o valor da pretensão? O valor seria de R$10.500. Doutora Nikele, a defesa apresenta alguma contraproposta? Doutora Nikele, o seu microfone está desligado. Poderia ligar, por favor? Desculpa, Excelência. Nós não temos contraproposta, porque como a própria reclamante mencionou na sua inicial, ela exercia um cargo de confiança, ela era gerente na empresa. Portanto, ela não tinha esse controle de jornada. Essa questão de ser acionada após o horário acontecia uma vez ou outra. Nunca aconteceu dela ser acionada mais de uma vez por semana. Essa situação de grupo de WhatsApp, nós orientamos para que todos
que todos os funcionários tivessem seu horário para entrar e o seu horário para sair. Ela não tinha nenhuma obrigação de permanecer no WhatsApp o dia inteiro ou após o seu horário. Ela só tinha que encerrar os seus trabalhos às 17 horas e após, no outro dia, ela entrava novamente para pegar as outras orientações do dia. Apesar desse cargo de confiança, nós tínhamos outros gerentes também, para não acontecer essa questão do turno. Então, ela ficava no grupo de WhatsApp, provavelmente porque recebia as mensagens e, por curiosidade, entrava no grupo para pegar as informações e acabava fazendo suas atividades mesmo fora do seu horário. Mas não tinha nenhum trabalho após as 17 horas. Então, por isso, a gente não tem nenhuma contraproposta e nós pedimos para que sejam indeferidos esses pedidos da reclamante, porque todas as verbas rescisórias foram quitadas. Perfeito. Bom, a defesa ela foi juntada aos autos. Em razão disso, eu vou deferir um prazo aqui para a reclamante ela se manifestar a respeito da defesa dos documentos apostados em sede de razões finais, tá bom? Nós não tivemos, então, êxito na tentativa inicial de conciliação, então, pelo rito, eu vou partir para o depoimento pessoal. Eu vou ouvir a reclamante, a senhora Nana. Mas antes eu vou pedir vou esclarecer, senhor Ricardo, esclarecendo para o senhor que o senhor não pode participar desse momento agora da audiência, em razão do depoimento da reclamante, mas eu vou pedir para o senhor se retirar e, posteriormente, o senhor vai ingressar novamente na audiência para ser ouvido também, tá bom? Sim, senhor. Perfeito. Nana, você consegue me ouvir? Sim, excelência. Tudo bem, Nana? Nana, você como parte reclamante, agora vai, digamos, esclarecer alguns pontos na audiência a respeito da ação ajuizada. E como você vai prestar um depoimento, eu queria esclarecer para você que é necessário que você trabalhe com a verdade dos fatos, sendo que qualquer alteração, deturpação da verdade ou omissão de qualquer fato pode acarretar sanções nesse processo para você, como também sanções penais. Você consegue compreender? Sim, excelência. Então, partindo da lealdade processual e da boa-fé, eu vou iniciar o depoimento e você me responde o que eu lhe perguntar, tá ok? E eu vou constando em ata. Ok. Perfeito. Você trabalhou por quanto tempo na empresa Coronguinha S.A.? Por favor, me diga. Desculpa. Excelência, eu trabalhei na empresa Interromper, Nana. de abril de 2019 a 17 de abril de 2000. Perfeito. Pode repetir? Microfone. Seu microfone está desligado. Trabalhei na empresa do dia 7 de abril de 2019 a 17 de abril de 2020. Perfeito. Nessa empresa, você atuava em qual função? Eu era gerente administrativa. Gerente, né? No exercício da função de gerente administrativa, quais eram as suas atribuições? O que você fazia na empresa? Eu tinha que coordenar a parte da gestão administrativa da empresa. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo e existiam sim outros gerentes administrativos. Cada um ficava responsável pela sua equipe, né? E desenvolvia trabalhos administrativos, os trabalhos da emissão de notas e gerenciamento de projetos da empresa. Então, eu desenvolvia esse serviço e eu era responsável pela equipe. Só que eu não exercia um cargo de confiança porque eu não poderia dar nenhuma advertência à equipe. Então, eu era só. Falhou um pouco aqui no final. Você poderia só repetir o final, por favor, Nana? Você exercia o cargo de liderança, mas não poderia o quê? Aplicar penalidade, é isso?
Eu desenvolvi esse serviço, mas eu não podia dar nenhuma advertência na minha equipe. Então, era Perfeito. Quantas pessoas tinham na sua equipe? eram 5. Uhum. Então, pelo que eu compreendi, você não tinha esse poder de aplicar penalidade. Se algum dos seus coordenados tivesse alguma falta ou fizesse algo que era passível de punição, o que você poderia fazer? Eu tinha que me reportar ao meu superior. Perfeito. Nana, qual era a sua jornada de trabalho? Excelência, na empresa eu trabalhava de 8 horas da manhã às horas da tarde. Mas quando a gente fez o contrato ativo, trabalhasse em casa, a empresa mandava tantas coisas que eu acabava trabalhando depois das 5. E eu trabalhava, tinha vezes que trabalhava até 22, dependendo. Então, só para ver se eu compreendi corretamente, você começava a trabalhar às 8 horas da manhã e o seu horário ordinário é até 17 horas, mas às vezes se estendia até as 21 ou 22 horas, correto? Correto, porque nós trabalhamos, né, como gerentes. E se a gente não fizesse essa jornada, teria condições de cumprir as metas e, consequentemente, seria diminuído. Perfeito. Eu vou encerrar agora a minha parte de perguntas e eu vou conceder a palavra à doutora Nikeli para que ela possa fazer as perguntas que ela julgar pertinentes, tá ok, Nana? Doutora Nikeli, você pergunta para mim e eu faço o intermédio com ela, tá ok? Certo, excelência. Essas perguntas. Primeiramente, bom dia à reclamante. Eu quero que ela mencione como eram cobradas essas metas. Perfeito. Nana, pode responder, por favor, a pergunta. Essas metas eram cobradas semanalmente pela empresa, de acordo com a produção do setor administrativo. Se, por exemplo, nós não emitíssemos nota fiscal naquela semana, a gente não recebia o valor do. Ai, a gente não. Desculpa, Excelência. A gente não recebia da comissão dos valores da meta. Então, é 5% determinado a cada R$ 20.000 de vendas da empresa. Só para ver se eu compreendi, a cada R$ 20.000 faturados pela empresa, na produção de emissão de notas fiscais, que é a produtividade de vocês, vocês teriam direito a 5%, correto? Correto. Perfeito. Doutora Nikeli, pode continuar suas perguntas, por favor. Eu queria que ela esclarecesse por quem eram feitas essas notas fiscais, pela equipe ou por ela. Eram feitas pela equipe que era coordenada por mim. Uhum. Então, as notas fiscais elas eram feitas por você e por sua equipe. Isso, Excelência. Perfeito. Doutora Nikeli, pode continuar. Certo. Ela mencionou que existia uma meta e que ela ficava por conta do trabalho, se ela não conseguisse fazer esse valor que fosse suficiente para arcar com os custos dela, então ela tinha uma meta X e tinha uma meta Y da empresa também, ou era só uma meta? Pode responder, não. Não, eu tinha a meta X, mas como a empresa mandou muito tarde, eu tinha que minha equipe para desenvolver esse trabalho. Assim que chegasse outro dia, que todo chegasse, então acabar demorando muito. Se a empresa mandasse todas as instruções pela manhã, eu conseguia durante o dia, mas eles só mandavam após as 17. Então, só para esclarecimento do juízo, Nana, as suas metas, então, elas eram próprias, eram diferentes da empresa? Você queria ter algo a mais? Pode repetir, por favor? Sim, as suas metas, as metas que você
tinha para cumprir, elas eram diferentes das metas da empresa? Não, não. A meta quem estabelecia é a empresa. Perfeito. Você mencionou a respeito do horário que você recebia as metas. Você poderia esclarecer um pouco mais a respeito disso? As metas, o horário que você recebia as metas da empresa, tudo mais? Sim, excelência, era assim. As metas eram estabelecidas pela empresa. A primeira meta era dos 5% dos 20 mil. Mas se não alcançasse essa meta, meu salário era reduzido pela metade. E eu não tinha condições de abaixar esse valor. Então eu tinha que necessariamente estruturar minha equipe para conseguisse atingir essa meta. Mas como eu recebia a empresa para desenvolver meu trabalho muito tarde, então eu tinha que mesmo com as ferramentas que eu tinha. Se fosse eu conseguiria fazer durante a jornada de trabalho, mas como ele só após as 17, eu sempre tinha que estender meu horário até as 22 por aí. Então, você recebia essas metas após as 17 horas. E aí, no caso, você tinha que elaborar um plano de trabalho para poder dar conta de todo esse serviço para passar para a sua equipe na manhã seguinte, é isso? Isso, excelência. Perfeito. Doutora Nikele, você tem mais alguma pergunta? Sim. Qual era a orientação da empresa quando eram passadas essas atividades para ela, essas metas? E se eu não cumprisse essas metas, eu seria substituída e dispensada. Doutora Nikele? Certo. A última, excelência. A empresa tinha alguma orientação com relação a essa jornada de trabalho? Olha, desde que fizemos o contratual, ele falou que o horário não seria alterado, passar orientações além do limite que eu conseguiria devolver. A empresa tem total consciência que eu não conseguiria trabalhar às 17h30 para que consiga acompanhar minha produção na empresa, como se estivesse lá. Então, eu passava após as 17 horas. Ela sabia que eu ia ter que fazer após o meu. Então, ela tinha anuído as horas extras. Doutora Nikele, mais alguma pergunta? Sem mais, excelência, obrigada. Nana, a gente encerra o seu depoimento agora e eu vou retomar aqui a audiência aqui, o senhor Ricardo, preposto da reclamada, para que a gente consiga ouvir ele agora. Ricardo está aqui já. Ricardo, você consegue me ouvir? Sim, senhor, excelência. Agradeço a você por ter aguardado esse tempo. Aí agora o juízo quer ouvir você, tá bom? A qualidade do seu depoimento. E antes da gente iniciar, eu queria esclarecer para o senhor a respeito da responsabilidade que o senhor tem com a cooperação para com a justiça e também a lealdade processual e a boa-fé. E para isso eu peço que o senhor não diga, o senhor trabalhe com a verdade e nem omita, não deturpe nem omita quaisquer fatos que pode ensejar para o senhor, além de consequências processuais aqui, eventuais sanções penais. Tudo bem? Sim, senhor, excelência. Perfeito. Eu vou passar a palavra à doutora Yasmin para que ela possa fazer perguntas ao senhor, tá bom? Doutora Yasmin. Bom dia, Ricardo. Eu Bom gostaria de dia. saber, primeiramente, como que foi realizada essa comunicação aos funcionários dessa modalidade de home office. Bom, com a ocorrência da pandemia, né, que assolou todo mundo, a preocupação da empresa, a princípio, foi com a saúde do nosso funcionário, né? Sempre a preocupação de seguir a legislação. Então,
Aí tomamos a iniciativa de que os funcionários cumprissem o horário home office, né? E nisso foi um prazo de antecedência de 48 horas, foi enviado um comunicado, né, de que eles poderiam trabalhar no home office, né, por WhatsApp ou por e-mail, né. Ok. Essas informações via WhatsApp, como eram feitas? Eles iriam cumprir o horário deles normal de trabalho, né? Seria o horário permitido pela legislação trabalhista, né? Como a nossa empresa sempre prima pelo, pelo que a legislação nos permite, né? Que é o horário de 8 às 17, né? Só um minuto, então, Ricardo, só para esclarecimento do juízo. A Nana ela poderia receber, então, essas solicitações até às 17 horas. O horário de trabalho é até às 17, né? Então ela poderia ocorrer de receber até às 17. Perfeito. Doutora Yasmin? Certo. Certo, Ricardo. E quem era a pessoa responsável por passar essas orientações para os funcionários, né, que estavam em home office? Bom, no caso da reclamante, né? Ela era gerente, né? Mas então acima dela teria só um gerente geral, digamos, né? Ela, como gerente, ela tinha a equipe dela e acima dela tinha somente o gerente geral. Então, nesse caso, ele repassa as informações e assim sucessivamente, né? Por cadeia, né? Certo. E qual que era a função da Nana? Bom, ela era gerente administrativa, né? Ela possuía uma equipe, né? Da qual ela tinha toda a liberdade de com essa equipe dela, de estipular se quem fica, se demite, se ela tinha toda a liberdade, né? Ela tinha o aval da empresa quanto a isso. Ricardo, a Nana, no caso, ela tinha o poder e ela era avalizada para que ela pudesse realizar a punição, contratação e demissão de funcionários? Sim, ela tinha esse poder, excelência. E ela já fez alguma dessas três posturas, ela já puniu, contratou ou demitiu alguém? Eu acho que não me recordo, né? Uma empresa é grande, mas eu não tem vários gerentes, mas eu não recordo dela ter praticado isso, não. Doutor Yasmin? Ricardo, como que eram... você tem conhecimento de como eram aplicadas essas medidas, essas advertências? Se a Nana podia aplicar essas medidas sem comunicar o gerente geral antes, ou ela tinha total liberdade? Ela tinha que fazer essa comunicação ou ela tinha liberdade? Ou ela só podia tomar uma atitude após comunicar o gerente geral para ele poder autorizar? Ela tinha liberdade, né? A liberdade de falar de tomar atitude. Tem que demitir esse, tem que demitir aquele, mas ela era uma ação em conjunta, né? Juntamente com o supervisor geral. Uma situação grave, eles iriam tomar essa decisão juntos, mas partia dela a iniciativa, né? Uhum. Perfeito. Então ela tinha que ter esse aval do terceiro, correto? Desse gerente geral. Não necessariamente um aval, né? Mas numa situação mais gravosa, o entendimento de que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, em certas situações, os dois tomavam decisões juntos, né?
o supervisor geral e os gerentes, qualquer que seja, né? Tanto ela quanto o tratamento dos gerentes eram sempre equivalentes, né? Igualitários. Nenhum tinha um tratamento diferenciado. No caso dela, não foi diferente, né? Doutora Yasmin? Última pergunta, Ricardo. Por esse supervisor, né? E ele cobrava que essas metas fossem cumpridas no mesmo dia, sob pena de não receber a comissão. E essas comunicações realmente aconteciam somente das 8 às 17 horas? E qual era a sistemática da empresa para que elas não ocorressem após as 17? Como a empresa grande e essa pandemia, ela assolou e trouxe inovações, né? E a política da empresa é de que se cumpra, né, todas as determinações gerais da empresa, né? No caso, foi emitido uma circular de que os trabalhos deviam manter os horários previstos na legislação trabalhista. Se foi descumprido pelo supervisor geral ou pelos gerentes ou por qualquer funcionário, eles estariam descumprindo uma norma da empresa. Sem mais perguntas, Excelência. Perfeito. As partes rolaram alguma testemunha? Doutor Niquel, está desligado o seu microfone. Desculpa, excelência. A reclamada não tem testemunhas. Tem testemunhas, Excelência. Perfeito. Após a gente ouvir aqui o depoimento, os esclarecimentos do processo, eu queria perguntar para vocês se tem como ocorrer agora uma proposta de acordo. O que vocês acham agora de a gente tentar uma conciliação novamente? Doutora Niquel. Excelência, infelizmente, nós não temos proposta de acordo agora. Eu preciso entrar em contato com o setor da empresa, o setor responsável da empresa, para ver se eles apresentam alguma proposta também. Se a doutora Yasmin puder deixar um contato de telefone com a gente, após eu posso entrar em contato com ela, e se ocorrer de conseguirmos entrar em algum acordo, nós protocolamos a proposta de acordo. Perfeito. Considerando então tudo que ocorreu até agora, eu vou designar a decisão para a audiência para dia 20, às 16 horas, tá bom? E aí eu já dou ciência para vocês que vai ocorrer conforme disposto na súmula 197 do TST. E nesse tempo, nesse interstício, vocês podem conversar a respeito do acordo, tá ok? Eu vou encerrar a audiência agora. A ata vai ser disponibilizada para vocês. A assinatura vai ser digital. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e desejar um bom dia, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.